boa tarde. Aqui é mais uma Marcela Convida. Hoje, dia 10 de novembro, eu tenho a honra de receber um colega de trabalho que virou um grande amigo, né? O Bruno Oliveira, também, né? Para honrar o nosso nome aqui, que também é professor de História. É uma alegria ter o Bruno aqui para a gente fazer uma conversa hoje sobre vulnerabilidades sociais e a reprodução da violência. Então, né, seja muito bem-vindo, Bruno. Esse é o primeiro de muitos, eu tenho certeza. Estou muito feliz com a sua presença e gostaria de agradecer mais uma vez o seu aceite, né? E que a gente faça essa conversa, que a gente consiga, né, ampliar aí os horizontes de todos que estão aqui presentes, para que a gente consiga realmente levar aquilo que a gente mais se destina a fazer na nossa função, né? Que é educar, que é ensinar, que é realmente ampliar os horizontes de todos. Seja muito bem-vindo, viu? Marcela, obrigado a todos por estarem aqui presentes, né? Esse espaço é muito legal, porque às vezes a gente fica muito travado nos conteúdos da escola, né? E a gente esquece que esses conteúdos, eles se relacionam com a vida, né? Esse assunto que a gente vai discutir, ele tem muito a ver com sociologia, tem a ver com história, né? Com outras, mas muito com sociologia. É um assunto, assim, muito, que tem a ver com muitas coisas, sabe? Que é o assunto da violência. E eu queria muito que todos participassem, dessem a opinião, falassem, né? Eu trouxe alguns tópicos para discutir com vocês sobre a violência e como a sociologia enxerga a violência de uma maneira, assim, mais larga, né? Mas sim, quem quiser falar, quem quiser discutir, fica à vontade, porque esse espaço da Marcela foi criado com esse intuito, né, Marcela? Para fazer um espaço de discussão, um espaço de reflexão, não só uma exposição, né? Então, muito legal. Eu gosto muito dessa ideia da Marcela. Meu, tinha que ter mais momentos assim na escola. É muito legal mesmo. Então, só tenho a agradecer por estar aqui. Eu queria, assim... Oi? Eu que agradeço. É uma delícia. É louco, assim, quando a gente vai falar de violência, né? Eu acho que todo mundo aqui já deve ter passado por essa experiência, ou tem isso em mente, né? Violência, no senso comum, assim, para as pessoas, de maneira geral, as pessoas falam de violência quando elas querem falar sobre violência física, né? Então, por exemplo, chega alguém e fala, tal filme é violento, porque o filme chega às vias de fato, a pessoa tem cenas de derramamento de sangue, cenas de violência física, né? Essa violência que todo mundo associa quando a gente fala em violência, mas a violência com a sociologia, no sentido assim mais abrangente, é muito maior a ideia de violência para a sociologia. E isso que é interessante, acho, da nossa discussão, a gente pode conversar sobre isso. Porque para a sociologia, violência é tudo aquilo que causa dano, de uma maneira geral, causa dano. Então isso extrapola a violência física muito, vocês vão ver como. E também é tudo aquilo que não é desejado pela vítima. Não é desejado ou causa dano para a vítima, ou os dois juntos, né? Então isso é considerado como violência. A sociologia, ela tem um olhar diferente para os fenômenos sociais, né? E tudo que é da sociedade, a sociologia estuda, inclusive a violência. Então, quando a gente vai falar de violência do ponto de vista da sociologia, não é essa violência do senso comum que se restringe à violência física, né? Por exemplo, a gente pode dividir a violência em violência direta e indireta, que é a primeira, assim, subdivisão. Violência direta é quando você ataca diretamente a pessoa, óbvio, né? Você ofende a pessoa, você age de violência física com a pessoa, mas indiretamente você pode prejudicar uma pessoa ou um grupo. E isso também é considerado violento. Por exemplo, eu posso atacar os bens da pessoa, os recursos que ela usa para viver, ou o seu ambiente. Isso aconteceu, historicamente, né, na invasão para o oeste, quando os colonos lá nos Estados Unidos, eles estavam se expandindo para o oeste. O Ronaldo entrou. Ronaldo, seja bem-vindo. Eles começaram a falar, o Ronu, eles começaram a atacar. Olá, tudo bem? Tudo bom, Ronu? E aí? Mais um professor aí, não sei se vocês sabem, é o novo professor de geografia da escola, o Ronaldo. Os colonos, eles começaram a atacar os bisões. Para atacar os indígenas, eles começaram a atacar os bisões, que era a principal fonte de alimentação dos indígenas. Então, eles não... É um ato de violência contra os indígenas. Para exterminar os indígenas, prejudicá-los, eles atacavam
os recursos dos indígenas, que eram os bisões quase foram extintos, lá daquela parte da América do Norte, né? Então, é um caso de violência indireta. Primeira subdivisão, classificando a violência do ponto de vista sociológico. Violência direta, violência indireta. Mas não para por aí. Se a gente pegar a violência direta, ela tem outras subdivisões. Por exemplo, pode ser uma violência física, que é a mais óbvia, mas pode ser uma violência psicológica, né? Se eu estou numa relação com o outro, eu humilho esse outro, de alguma forma, é uma forma de violência psicológica. Aliás, a palavra humilhação, ela vem de humilhare, que significa terra. Todas as vezes que eu rebaixo o outro, é uma forma de humilhação. Eu jogo ele na terra, vem de humus, de humilhar e jogar na terra, né? Envolve também controle comportamental, um relacionamento abusivo, né? Controle da roupa, controle do jeito de ser. Isso você vê muito em relacionamento abusivo. E também sátiras com características físicas, psicológicas das pessoas e estilos de vida. Isso você vê no bullying escolar, né? Então, essa é a violência psicológica. Outras subdivisões de violência, só para você ver como o tema é abrangente. Você tem a violência sexual, né? Que tem o caso agora famoso da menina que foi, do cara, do estuprador, que foi inocentado por estupro doloso, culposo, estupro culposo, né? Que está bem aí na mídia. Mas essa é uma violência sexual extrema. Você tem também violências sexuais, assim, como assédio, e que isso é uma coisa assim que muitas vezes passa despercebido ou é naturalizado, que nós vamos conversar também, né? Mas lembrando, o conceito de violência abrangente, a vítima não quer. A vítima não quer ou causa dano à vítima, então pode ser visto como uma violência também, né? Essa violência, além de ser sexual, ela pode ser individual, normal, pode ser uma violência organizada. Quando eu falo em violência organizada, estou falando da violência praticada por um Estado, por uma instituição, né? Por exemplo, a polícia é uma forma de violência organizada do Estado, né? Uma violência controlada pelo Estado, né? E se você for observar, tem casos assim gritantes de violência controlada pelo Estado, mas de uma maneira muito negativa, muito anti-humanista. Por exemplo, a Alemanha nazista. A Alemanha nazista foi um caso extremo de violência legitimada pelo Estado, né? Porque a polícia ela quer cumprir a justiça, né? Mas não deixa de ser uma violência, é uma violência controlada pela lei, legitimada, né? O caso da Alemanha nazista era naturalizado também aquele tipo de violência. Então, também de uma maneira geral, todas as vezes que uma instituição ou um Estado usa de violência, a gente chama isso de violência organizada, que é diferente da violência individual, né? O que mais? Fala, Marcelo. Não, só uma observação, né, quanto a essa questão das violências cometidas, né, pelas instituições de segurança, principalmente no nosso país, quando a gente está falando de Brasil, a gente tem que saber diferenciar, né? Quem tem que fazer a justiça lá é o judiciário. A pessoa cometeu um crime, ela não tem que ser torturada, ela não tem que ser alvejada, ela não tem que apanhar, né? Ela tem que ser conduzida ao lugar mais próximo, ser detida e lá a justiça resolver. Então, quando muitas vezes as forças de segurança do Brasil, independente de ser exército, de ser polícia militar, civil, guarda, a gente fala dessa questão da violência institucional, mas não criticando as pessoas que participam dela, mas e como a instituição, infelizmente, na própria formação, às vezes estimula e fala, né, olha, pegou aquela pessoa cometendo tal crime, pode dar um safanão. E não pode dar um safanão, porque aquilo ali não é o que está dentro do rol de obrigações. O que está dentro do rol de obrigações é, sim, conduzir até o lugar mais próximo, deter a pessoa e que a justiça seja feita, né? Nessa, muitas pessoas, milhares de pessoas, infelizmente, morreram no Brasil, né? Porque essas instituições tentaram reproduzir essa justiça com as próprias mãos, e a gente vê aí inúmeros casos se repetindo todos os dias no nosso país. E isso também é reprodução da violência, se a gente parar para pensar, né? Porque essa pessoa que vem lá, trabalha nessas instituições, ela já sofreu algum tipo de violência, ela sofre todos os dias, e aí ela vai reproduzir no menos favorecido, que é aquela pessoa que cometeu um determinado crime. Então, a gente tem que saber diferenciar, né? As instituições hoje, elas precisam se rever. Precisamos de abordagens mais humanísticas,
porque senão a gente vai continuar daqui para frente só reproduzindo cada vez mais tudo isso, sem questionar por que é que isso acontece, né? E é muito problemático. Entender os porquês é muito necessário, né? A gente vai até analisar um caso como exemplo de como a violência ela se reproduz, que isso é até parte do currículo do terceiro ano. A violência é uma espécie de corrente do mal, que ela vai se reproduzindo, se reproduzindo, se reproduzindo, né? E o caso, por exemplo, que eu citei da violência organizada, se é uma violência dentro da lei, é uma violência justa, organizada, faz parte do sistema judiciário, que é diferente do abuso de poder, né? Mas que há uma violência legitimada pelo Estado, né? E porque a sociologia vê a violência de maneira abrangente. É isso que é interessante, como a Marcela falou. E você tem também outras subdivisões, violência real ou ameaça. Uma ameaça é também uma forma de violência, né? Ah, eu vou te bater, se você não fizer isso, não chegou a bater, mas ameaçou, causou dano psicológico, isso é uma forma de violência também, a ameaça, né? E, finalmente, a última subdivisão, prometo que eu paro aqui, né? Mas eu estou só querendo mostrar para vocês como a violência é uma coisa complexa, abrangente, que envolve várias... Você tem outra subdivisão. Você tem a violência concreta, aquela que acontece concretamente, e você tem a violência simbólica. E essa é muito interessante, muito estudada em sociologia, filosofia, história, foi estudada por pensadores muito importantes. E a violência simbólica, ela tem a ver com o ataque ou a violência, o dano contra crenças, cultura ou identidade. Então, eu faço parte de uma cultura, de uma identidade, eu tenho uma certa crença, e eu sou violado, me causa um dano simbólico contra isso, que eu acredito, que eu confesso, né? O principal exemplo, ou o que eu sou, né? O que eu sou. Eu sou um ser, eu faço parte de um grupo, e esse grupo é rebaixado simbolicamente, através dos meios de comunicação, ou através de alguma instituição social, algum caso, né? O exemplo mais clássico de violência simbólica é o machismo. O machismo, mas também a homofobia, a xenofobia. Por exemplo, uma piada. Se você vê, a piada é uma coisa aparentemente inocente, mas do ponto de vista da sociologia, a maioria das piadas que a gente conta tem uma carga de violência. E eu mesmo já vivenciei isso faz algum tempo, quando eu contei para um conhecido uma piada de português. Contei uma piada de português que eu achava que era inocente, né? Mas ele ficou ofendido. Ele ficou ofendido porque ele é descendente direto de portugueses e na visão dele era uma piada xenofóbica, e de fato é, né? Os portugueses são muito inteligentes, eles foram os primeiros a navegar, foram os primeiros estados, o primeiro estado nacional do mundo foi Portugal, os primeiros a navegar. Fernando Pessoa é português, mas a gente tem essa piada contra o português por causa da história. Tem uma história por trás disso, que é o processo, né, de independência do Brasil, a rivalidade com Portugal, mas a gente vai contando isso e perceba, é um tipo de violência, porque você rebaixa um grupo étnico inteiro. Sem falar das piadas racistas, das piadas machistas, né? Em que a mulher ela é separada, ela não pode frequentar e ser certas coisas que o homem pode. Então, o papel da sociologia é trabalhar isso. Outra coisa interessante, aí que tem a ver com a reprodução, e eu acho que essa é a parte mais importante da nossa discussão, a gente pode abrir isso para um monte de coisa. As violências, geralmente, elas são naturalizadas. Elas são tratadas como naturais. E a sociologia, ela faz justamente isso, ela desnaturaliza os fenômenos sociais. O olhar sociológico é assim, ó, ele olha, vê uma coisa que é naturalizada, que ela tem, em determinado tempo ou espaço se tornou natural, e o sociólogo, ele busca enxergar isso como algo não natural, né? E essa naturalização... Pode falar. É o chamado questionador, né? Porque o olhar científico é isso, ele tenta se distanciar do que ele quer estudar, e se distanciando ele pode analisar melhor. Não é natural, é um objeto de estudo. E ainda, quando a gente fala em sociedade, tem uma história, tem um tempo, tem aspectos culturais, né? Quando uma coisa é naturalizada, é porque ela faz parte daquela cultura. Eu vou até citar alguns exemplos de como coisas consideradas erradas ou criminosas deixaram de ser, e coisas hoje que são normais, em algum momento pode ter sido considerado criminoso ou desviante, dependendo da história. Não tudo, mas muitas coisas, né?
Sim. E quando uma coisa, quando uma violência é naturalizada, é porque ela faz parte da cultura, certo? E se a violência é naturalizada e ela faz parte da cultura, isso significa que tanto o agressor, muitas vezes, como a vítima, passam a ver essa violência como algo natural, aceitam. E se o agressor e a vítima aceitam a violência como algo natural, então ela passa a ser reproduzida. E eu trouxe um exemplo muito legal para vocês, para discutir, que é o Gambito da Rainha, que eu estou assistindo, uma série da Netflix incrível, que eu acho que o tema da série é a violência simbólica, que é uma menina que quer jogar xadrez nos anos 60. E ela tem que enfrentar todo aquele aparato, todo aquele machismo da época, enfrentar tudo isso, e todo mundo dizendo para ela que ela não podia jogar xadrez porque ela é uma menina, né? E que ela não é tão inteligente quanto os meninos. E ela teve que enfrentar. E às vezes a própria mãe, a própria família reproduzindo esses. E é super violento você falar que todo um gênero é menos inteligente do que o outro, ele não pode ter acesso ao que o outro tem. É um caso que eu estou trazendo para vocês de reprodução da violência simbólica, por exemplo. E um outro documento, e um outro negócio que eu queria que vocês assistissem muito, quem puder, é curtinho. É um mini filme, sabe, um curta-metragem em desenho que chama Vida Maria. Não sei se alguém já assistiu Vida Maria. Super recomendo. Tem no YouTube, gente. Tem 4 ou 5 minutos. Também essa coisa da reprodução da violência simbólica contra a mulher. Não é? Vocês já assistiram, Janaína, Marcela, pelo que eu vi aqui? Não sei se mais alguém assistiu. Eu acho que o Ronaldo assistiu também, certeza. Eu acho que a Vida Maria e o Gambito da Rainha falam sobre a mesma coisa, sobre uma reprodução de uma situação de violência, né? Muito legal para a gente pensar, super recomendo para vocês, viu? Alguém quer falar alguma coisa? Porque eu estou falando muito, vocês me desculpem, eu coloquei alguns tópicos e vou falando, né? Se alguém quiser falar, me interrompa, por favor, viu? Eu estou pensando no seguinte, ó, que eu falei para vocês, eu preciso concluir esse raciocínio, que o que é considerado violento ou criminoso muda no tempo e no espaço. Porque o ser humano é cultural e a cultura muda no tempo. E eu pus aqui alguns exemplos para vocês. Por exemplo, Tiradentes. Todo mundo conhece Tiradentes, né? Tiradentes, ele queria que o Brasil, ou pelo menos Minas Gerais, virasse uma república. Ele era contra o rei. Ele era contra a monarquia. O que aconteceu com ele? Ele foi levado para uma praça pública e ele foi esquartejado. Você tem noção do que é isso? Na praça. Imagina isso hoje. Alguém comete um crime, ele é levado para uma praça e cortam a perna, o braço dele, a cabeça, o tronco e espalham e aquele sangue, espalham os pedaços dele pela cidade. Isso seria impensável para qualquer criminoso, até mesmo um pedófilo que todo mundo odeia. Isso seria impensável, esquartejar. E era muito comum. Os reis, os monarcas, eles faziam isso porque crime de lesa majestade, ou seja, um crime contra o rei, é inconcebível. Foi Deus que pôs o rei lá. Não dá, não pode. Então ele tem que ser morto de uma maneira brutal, ou 2 cavalos puxar e arrebentar, ou ser esquartejado, etc. Isso aconteceu com Tiradentes. Oi, Camila. Pode falar. Assim, isso daí é meio que de antigamente, mas se você vê nos bairros periféricos, ainda acontece isso. Quando algum homem estupra alguma criança ou algo do tipo, eles esquartejam em praça pública. Então, que é a ideia, né, do que é considerado crime, do que é considerado violento, né, e os núcleos culturais totalmente diferentes, né. A realidade de uma comunidade carente é totalmente diferente. Ali eles veem violência o tempo inteiro, né. E isso tem a ver, Camila, com o exemplo que eu vou trazer aqui, que é da chacina da Candelária. Daqui a pouco nós vamos falar. Eu falei um pouco também com alguns meninos do 3º ano. Chacina da Candelária relacionada com o caso do ônibus 174, uma situação de violência reproduzida. Alguém que vê violência todo dia se habitua com esse cenário de violência e se torna também uma pessoa violenta, né? A pessoa só recebe tapa, onde ela vai recebe tapa. Por isso, né, Marcela, que a importância da comunicação não violenta, né, que a gente estava discutindo lá na TPC, né? A pessoa recebe uma violência dentro de casa, vai na rua, outra pessoa é bruta com ela também. É bruta aqui. A pessoa acaba, então, reproduzindo também, sendo mais uma pessoa violenta. Sim, porque em todos os lugares onde a pessoa acessa, né,
ela não é bem tratada, ela não é tratada ou vista como um ser humano que é dotado de inteligências, capacidades ou necessidades, né? Então, em muitas situações a gente vê, né? E a gente, geralmente, nas escolas públicas, é que recebe o resultado. Eu falo sempre, né? Eu já falei inúmeras vezes aqui em vários assuntos no Marcela Convida, que você quer conhecer uma sociedade, você vai num hospital ou você vai numa escola. É ali que você vai entender como é que toda a sociedade funciona. Qual é a pluralidade cultural, qual é a pluralidade de pensamentos, de formas de vida. Realmente estão nesses dois lugares, que é onde congrega, né? É onde une realmente essas pessoas, as pessoas das mais diferentes classes sociais, origens e culturas, né? Como eu já disse. Então, quando a gente está numa escola, assim como você, também trabalhei em escola periférica, ali a gente vê uma reprodução da violência direta com a gente, né? Você deu um bom dia e você não houve um bom dia de volta, né, em muitas situações, e na primeira bronca que você vai dar, porque o aluno está pulando que nem louco dentro da sala, aí você já recebe um vai tomar lá, né, e isso gratuitamente, porque você só está dando uma bronca por uma coisa errada que ele está fazendo, mas ele está tão acostumado a levar xingo, a ser questionado ao tempo todo, né, as microviolências diárias dentro de casa, no bairro, na rua, às vezes dentro da própria escola, entre os outros colegas, que aí com a gente, que é o primeiro que ele vai ver na frente, a primeira autoridade que ele vai ver na frente, ele também vai questionar. E isso não está correto, e é por isso que a gente tem sempre que falar sobre isso, né? Não reproduza aquilo que te fere, porque isso só vai virando uma bola de neve, né? Que a gente não consegue resolver nunca, a gente não consegue sair desse status nunca. Isso faz muito mal, né? Eu vejo isso acontecendo diversas vezes, né? Vi isso acontecendo diversas vezes. E é muito triste, porque aí você para pensar em como é que nós somos uma sociedade no século XXI, com tecnologias que permitem que a gente faça esse tipo de conversa, que isso aqui fique registrado para a posteridade, mas a gente ainda tem gente que não consegue ter acesso ao básico, não consegue ser respeitado nas suas minúcias, né? E por isso que muitas vezes eles agem como agem conosco. Não só na escola, eu não estou diminuindo e reduzindo a escola, mas é um ambiente onde isso acontece muito, né? Nas escolas, nos hospitais, são lugares onde isso acontece muito. Por conta dessa infelizmente, das pessoas não terem tido acesso nunca a isso de uma forma adequada, e aí nas microviolências, um dia estoura, né? Ou todo dia, né? Porque o ser humano é muito complexo, né? É muito louco isso, né, Marcela? Porque no nosso dia a dia tem pessoas que dão patada na gente gratuitamente, né? Sim. E a gente tende, qual que é a tendência natural? Vou ser grosso com ele também. Sim. Mas será que isso não é uma corrente da violência, né? Que a gente está, igual tem essas correntes de Facebook, não deixa acabar a corrente. Né? Parece que a sociedade, né, está sempre reproduzindo essa violência. A gente, em algum momento, a gente precisa começar a parar com esse ciclo, né? Se a pessoa for grossa com você tentar ter uma certa empatia, saber que ela talvez não tenha tido um dia bom e retribuir aquilo com uma gentileza, você pode romper ali uma corrente de violência, né? Sim. É muito interessante pensar sobre isso. Professor, eu posso falar algo? Mas claro, Walter, fica à vontade. Eu estou aqui trabalhando de casa e ouvindo. Eu estou corrigindo o teste e ouvindo. É interessante enquanto algumas questões da sociologia e da psicologia caminham muito juntos, né? Sobre alguns aspectos. E a psicologia também estuda a violência nesta forma, de subdivisões, né? De mini categorias. Mas tem algo, eu penso, legal para a gente desmistificar, que foi citado aqui, eu quero só reforçar, né? Que embora a gente saiba que onde há uma pobreza extrema de diversas ordens, porque não é só financeira, né? É de uma sanidade, é de um amparo do governo, é de um amparo psicológico, etc. e tal. Então, o índice de violência é maior, a gente sabe disso,
mas é muito legal a gente poder ver que há pessoas que conseguem internamente fazer uma outra identificação, como foi falado aqui, né? Eu vou vendo tanta violência e me identifico com isso. E é muito forte essa identificação. Mas a gente poder ver pessoas que, na contramão disso, consegue olhar assim, eu vivo num caos de violência, mas tem alguém, seja no filme, seja alguém distante, né, que de alguma forma chamou atenção no emocional e consegue quebrar este padrão e produzir a partir de então um outro padrão, que dentro da psicologia a gente chama isso de recurso interno, né? É a capacidade que a pessoa tem de lidar de forma diferente com a situação, né? E isso é bem legal. E nesse sentido, eu vou dizer isso porque eu trabalhei muitos anos dentro de escola, né? E não é colocando peso para o professor, não é isso. Mas quando o professor consegue compreender algumas situações em que ele está inserido, e é lógico que é muito pesado, e em algum momento a gente diz isso assim, também onde eu estou, porque é pesado mesmo, e essa fala existe, não tem como, né? Em algum momento da jornada a gente diz isso. Mas, quando o professor consegue identificar, assim, separar isso não é diretamente a mim, me xingou pelo um padrão e não é pessoal, é uma reprodução de um sistema e a gente consegue romper este vínculo, a gente consegue, inclusive, ser esse referencial oposto, né? Que se o adolescente, se a criança, ou mesmo o pai, conseguir fazer essa identificação, a gente pode ser um agente de transformação, né? E aí, alguns filmes, e o mais recente deles que eu assisti foi Escritores da Liberdade. É possível? É possível. Não é todo mundo, é claro, não é toda uma sala, claro que não, porque ali é Hollywood, mas que a gente consegue sim, né, se a gente tiver essa clareza em alguns momentos, porque, é lógico, fica tudo misturado, né, e a gente compreender que a gente é alvo de projeção, né, e trabalhar isso, a gente consegue ser um canal e ser um instrumento para ter uma resposta diferente, né? Então, é uma responsabilidade grande ser professor, para além do ensinar, são os referenciais que a gente deixa, né? Exatamente. Eu reflito Verdade. muito sobre isso, Gláucia, principalmente não só trabalhando em escolas periféricas, mas trabalhando em qualquer outro modelo de escola também, né? Mas é muito importante que a gente sempre, enquanto professor, reflita mesmo sobre isso, né? E as nossas formações das 2 últimas semanas foram sobre comunicação não violenta. Então, foi muito válido e a gente, né, hoje, tratar desse assunto com os alunos é muito gostoso, porque a gente também vai percebendo aquelas falhas que nós cometemos, infelizmente, por desconhecimento, porque não somos donos de todo o conhecimento, de todos os saberes, somos seres em evolução e em formação constante, e acho que foi muito legal isso que você falou, porque realmente casa muito com aquilo que a gente tem falado agora, né, Bruno, nas nossas ATPCs, nas nossas formações, para que a gente cada vez mais consiga fazer esse tipo de análise, né, da nossa própria atuação e não só como professor, mas também na rua, no trânsito, em muitas situações a gente não vê também e acaba reproduzindo muita coisa, né? Eu achei muito legal esses conceitos psicológicos, eu até escrevi aqui, gostei muito, recursos internos e projeção, né? É muito legal, realmente a psicologia e a sociologia, elas estão falando da mesma coisa, né? Que às vezes a pessoa age de violência com a gente porque é uma relação de projeção, ela só está trazendo aquela violência. E as pessoas também têm certos recursos internos, com a ajuda do outro, né? Sempre na interação do outro. O outro pode oferecer essas possibilidades da pessoa reagir a esse estado de violência, né? E se você pegar o caso do Sandro, que é esse caso que eu trouxe para a gente pensar também, do ponto de vista sociológico, o caso do Sandro, o nome dele é Sandro Barbosa do Nascimento, né? Quem que é esse Sandro? Quem que é esse menino? O menino, ele é um menino simplesmente que sobreviveu à chacina da Candelária, ele sobreviveu a essa chacina da Candelária, que eu já vou falar rapidamente para os alunos aí, para quem não conhece, para quem não esteve também na aula de sociologia que a gente falou sobre isso, a última,
E ele foi o principal ator de um ato de violência urbana, né, que ganhou o país, que é o caso do ônibus 174. Então, a história desse menino... E assim, eu vou contar a história desse menino não de uma maneira fatalista, entendeu? Vou contar a história desse menino para vocês verem como ele teve poucas oportunidades na vida para romper o ciclo de violência dele. Talvez uma palavra amiga ou alguma pessoa que conversasse com esse menino tivesse interrompido isso. Porque olha o que esse menino viveu. E pessoas vivem casos de violência assim, em maior ou menor escala, né, no seu dia a dia. Olha, eu fiz um retrospecto da história desse menino. Ó. O menino, ele morava numa comunidade que chama a Favela do Rato Molhado, né, lá no Rio de Janeiro. Desde cedo, já vivendo com uma série de problemas sociais que você encontra em comunidades carentes. E aí, quando ele tinha 6 anos de idade, ele viu a mãe dele ser degolada. Um cara cortou o pescoço da mãe dele, e a mãe dele estava grávida do irmão dele. E a mãe dele morreu com ele na frente, né? Depois ele virou o quê? Um menino de rua, porque ele não tinha pai, como muitas famílias de comunidades carentes, é a mãe que é a chefe de família, a mãe foi degolada, ele não tinha pai, virou menino de rua. Ele virando menino de rua, ele é um menino invisível, né? Os meninos de rua são invisíveis. É um negócio inacreditável, que do ponto de vista sociológico também é muito importante. Tem um menino de rua que eu vejo frequentemente ali na Jacutinga, e realmente as pessoas não olham para ele, é um menino, E as pessoas esquecem que ele é um menino, sabe? É um menino de rua. Virou dependente químico, com a maioria também das pessoas que estão nessa situação. Depois, virando um dependente químico, ele dormia com vários meninos de rua embaixo de uma igreja, que chama Igreja da Candelária. E um dia chegou um cara lá, um policial corrupto, que tinha arrumado briga com os meninos de rua, ele chegou e começou a atirar em todo mundo. E mataram 7 crianças, por isso que chama Massacre da Candelária, né? E muitas outras ficaram feridas. E o Sandro sobreviveu. Viu os amigos dele ser morto. Está acompanhando a história. Viu a mãe ser degolada, viu os amigos ser mortos. E aí ele é preso em instituições para menores, né? Ao longo da vida dele foi preso umas 3, 4 vezes em instituições de menores. Lá também conviveu com a violência, que esse é um problema do Brasil, nossas instituições carcerárias. Por que a reincidência? Por que a reincidência de crime? Porque nós, como sociedade, falhamos na instituição carcerária. A gente precisaria rever. Essa é uma instituição que busca romper da violência, não é? Mas, na verdade, acontece uma coisa... Deveria. E a gente não... Isso é outro assunto complexo, o sistema carcerário. Que não dá nem para entrar aqui, senão vai ficar meio louco. Fica 2 horas. Só Fica. Ele virou maior de idade, foi preso numa prisão normal. Que também é outra coisa muito complicada. E aí, nessa prisão normal, ele conseguiu fugir. E aí, com 21 anos de idade, ele entra num ônibus no Rio de Janeiro para assaltar o ônibus. Mas os policiais cercam o ônibus e o assalto vira um sequestro. E aí, esse sequestro, ele fica das 10 da manhã até umas 6 da noite, aquele clima, um monte de gente filmando, e ele ameaçando que ia matar a gente e não sei o quê. E ele desce do ônibus como a refém, e aí o policial vai abordar e sai um tiro, e o tiro não mata o Sandro, mata a refém. Curiosamente, essa refém é uma professora de uma comunidade carente do Rio de Janeiro que buscava romper o ciclo da violência. Ela estava lá nessa comunidade carente, dando aulas de artesanato, oferecendo uma outra oportunidade para essas crianças. E o Sandro foi morto também. Ele foi morto a caminho da delegacia, asfixiado, né? Rolou um processo e tal. Tem um documentário sobre isso que chama Ônibus 174. Tem um filme que chama Estação 174, Parada 174. Um negócio assim. E tem no YouTube. Mas é um caso de pensar como sociedade, né? Um caso extremo, né? Mas quantos casos menores não tem assim também? De uma criança ou um amigo seu do colégio, você aí, colégio, nossa, falei que nem velho agora, hein? Colégio, meu Deus do céu. Da escola. Um amigo seu da escola, que é violento, é meio quietinho, tem um comportamento... Será que ele não está vivenciando na casa dele, na rua... Ele não está vivenciando esses casos de violência? Será que eu, como cidadão, como colega de classe, como professor, não posso oferecer uma palavra amiga? Não posso tentar romper com isso? Perceba, é muito mais abrangente do que simplesmente dar outro tapa, né? Dar outro tapa. O cara te bate, você dá outro tapa. Não, você compreende. Você tenta entender por quê. E talvez a gente possa construir uma sociedade mais harmônica que rompa com esse ciclo vicioso, né? Porque isso, se você for pensar, é um ciclo vicioso.
Então, a gente trouxe aqui esse tema, que é a relação entre a redução da violência e a vulnerabilidade social, né? Pensando também no que a Glaucia trouxe para a gente, que é possível, sim, romper com esse cenário, que as pessoas têm condições, sim, de fazer seus arranjos internos e romper com essa situação. Eu acho que é um dos temas mais importantes. Perceber que a violência não é só a violência física, que a violência ela tem um ciclo de reprodução, dependendo da situação social, e que a gente tem o poder de romper com esse ciclo. A gente tem o poder de contribuir com a diminuição desse ciclo de violência, cada um na sua atuação, cada um na sua área, né? Sim. Então, é um assunto muito interessante. E vocês, aluninhos? O aluno não fala nada, só a Camila falou. Camila falou aí que é verdade que algumas comunidades têm linchamento, né? O linchamento, que é um tema também bem intenso. Mas alguém mais gostaria de falar, comentar sobre a violência, fazer algum... vamos abrir para conversa aí, vamos discutir. Senão só eu fico falando. Eu tenho um monte de coisa para falar, mas daí fica chato, eu fico meio preocupado. Janaína não falou nada até agora, Janaína. Fala, vai. Olá, Miguel. Vamos conversar, Ó, meu gato tá espirrando, hein? Não é coronavírus humano, é coronavírus de gato, então pode ficar tranquilo. Bruno, já que você falou, né, que você mencionou aquele caso do menino, né, que realmente foi um caso, não é da época deles, mas foi realmente um caso muito chocante. Eu lembro que me marcou bastante, porque quando houve o assalto, depois virou para o sequestro, realmente a mídia, tudo em cima, foi uma situação muito, muito complicada, a polícia não soube como lidar com a situação. Na verdade, isso já é um problema policial mesmo, que eles não sabem lidar com as situações, que a gente vê vários casos semelhantes que vem acontecendo ainda hoje, né? A gente pode citar, né, o caso da menina que também foi sequestrada pelo ex-namorado e acabou morta também por uma falha policial, entre vários outros. Mas o que me chamou a atenção, que você falou, é que ele virou um menino de rua, né? E isso acaba sendo um tipo de violência também que a gente acaba fazendo sem até a intenção. É algo muito nosso, infelizmente, interno da sociedade, que a gente faz isso. A gente cria essas crianças de uma forma realmente invisível. Ele automaticamente passa a ser, ele deixa de ser uma criança e passa a ser um delinquente. Ele passa a ser um marginal, só pelo fato de ele ser um menino de rua, né? E isso não é só com a criança, é com um adulto, é com a mulher. E eu achei bem interessante, porque eu vi um documentário não, aquele programa do Villiers, né, assim que ele fala, do Villiers, da HBO, recentemente, e ele fala sobre isso mesmo, essa relação do morador de rua, e como nós o tratamos de uma forma absurda. A gente... Só do fato dele estar na nossa cidade, a gente já nos incomoda. Tanto que você vê na fala das pessoas, nossa, olha aquele menino na rua, olha aquela pessoa na rua. Porque a prefeitura não tira daqui? Como se a cidade, o espaço público, fosse nosso. Nessa fala nossa, já vem uma conotação de preconceito, de violência, contra um outro ser humano, como se nós fôssemos melhores do que ele, né? E eu achei bem interessante, porque faz nos pensar. Eu comecei a pensar, poxa, mas eu faço isso também. Eu sou violenta também. Comecei a refletir. Agora você falando, realmente não saber desse caso, que esse menino chegou a ser morador de rua, que ele chegou a ver os amigos sendo mortos, não sabia, né? Que fazia parte da população, e agora me refletiu mais a como eu posso mudar também. Comecei a refletir as minhas falas, os meus pensamentos, que eu acho que isso é fundamental. A gente saber o que é errado é perfeito. Agora, a gente saber e tentar mudar é muito melhor ainda. Acho que a gente tem que ficar lembrando agora nesse momento. Ô, Jana, e essa fala sua me fez lembrar, eu acho que esse assunto é caro para você também, da arquitetura hostil, que é quando fazem prédios ou lugares mesmo para meio que espantar ou impedir de rua ou pessoas encostem ali nesses lugares, deitem, né?
Então, são prédios e outras estruturas com espinhos, com agentes dificultosos, assim, para... Eu fico pensando, poxa, que sociedade é essa, né? Que faz uma arquitetura hostil, mas não resolve esse problema do morador de rua. Apenas espanta ele, né? Como se fosse um cão. E nem com os cães a gente deveria fazer. É pior que o cão. A gente trata um morador de rua pior do que um cachorro de rua. Então é uma coisa para a gente pensar muito interessante. E aí eu pensei nisso e falei, poxa, até a arquitetura pode ser violenta, né? A arquitetura, a violência, é igual aquele conceito, um conceito antigo que vem lá do Oriente, que chama Ahimsa. Ahimsa, que significa não violência. Algumas religiões do Oriente adotaram esse conceito, o jainismo, hinduísmo, o budismo. Eles acham que a violência é o mal e que todas as pessoas que querem evoluir espiritualmente têm que buscar sair da violência. Mas eles acham que a violência é um mal que está nas palavras, nos pensamentos e nas ações. Não só nas ações, mas nas palavras e nos pensamentos. Então, o cara que busca se aperfeiçoar nesse conceito Ahimsa, que é Ahimsa, ele busca retirar também a violência que está dentro dele, né? E aí entra o preconceito, a gente tem ideias preconcebidas sobre as pessoas, porque a gente tem um monte de caixinha e a pessoa não encaixa em nenhuma caixinha nossa, e a gente fala, tal pessoa é isso, tal pessoa é aquilo. Isso já é também uma postura violenta, né? Que tem a ver também com a comunicação, a forma como você se comunica, como você se abre para o outro, né? Então, seria interessante também a gente ter esse pensamento internalizado. Eu trouxe até uma pergunta para vocês, para provocar vocês, tá? Eu falei do Tiradentes, que ele foi esquartejado, né, que era uma coisa normal. Teve o Holocausto nazista, que na Alemanha também, durante o nazismo, era visto como algo necessário pelos altos oficiais. Muitas pessoas sabiam que estava acontecendo isso, né? Tem também algumas coisas interessantes. Ó, o lança-perfume, que eu gosto muito de usar como exemplo. O lança-perfume, ele era permitido no Brasil. Ele começou a ser criminalizado, tratado como crime, em 1961, no governo João Goulart. E eu tenho foto da minha bisavó e da minha avó baforando o lança-perfume, né? Junto com outras pessoas num carnaval de rua, porque antes era algo natural. E é muito interessante pensar isso, ó. Um entorpecente, se ele é criminalizado, a partir daquele momento, a pessoa que usa ele também passa a ser vista como um criminoso, um infrator, né? Então, esse fato de criminalizar algo também impede a gente de fazer um tratamento, de dar uma atenção, porque passa a ser visto como crime, algo punível, não algo que precisa ser tratado, algo que precisa ser conscientizado, né? E tem uma história sobre isso. Enfim, eu lanço essa pergunta para vocês, ó, que é também, eu acho que o Foucault, na obra Vigiar e Punir, a obra inteira faz essa pergunta para a gente, porque o Foucault estuda essa mudança do que é considerado crime, do que é considerado passível de punição, que isso muda na história, na época. A pergunta que eu lanço para vocês é a seguinte, ó. Será que hoje estamos cometendo uma violência naturalizada e que amanhã essa violência poderá ser condenada? Será que hoje algo que fazemos, consideramos normal, no futuro pode ser considerado um crime, porque tem essa mudança de perspectiva, mudança de discursos, de pensamento? Será que hoje você, no seu dia a dia, a forma como você se comunica, a forma como você se coloca no mundo, a forma como você vê as coisas, será que a violência está presente no seu dia a dia? Eu lanço essa pergunta para vocês, depois de vocês analisarem e depois a gente pensar como a violência é uma coisa abrangente. Eu jogo essa pergunta para vocês, só para reflexão, tá? Só para reflexão. Porque, né, Marcela, a gente quer... Por favor, Débora, por favor. Na hora que você falou isso, e bem antes de você ter falado, quando você falou que os costumes mudam, né? Eu lembrei de uma história, não sei se todo mundo aqui é cristão, né? Mas antes, quando as mulheres cometiam adultério, quando as pessoas adoravam outros deuses, na época da Bíblia, as pessoas eram apedrejadas mesmo, né? Reunia todo mundo lá, sei lá, numa praça, né? E apedrejavam essas pessoas. E aí depois teve uma passagem na Bíblia que fala que Jesus defendeu uma prostituta, né? Falou que atire a primeira pedra que nunca errou, né? Isso é assim, toda vez que eu penso nessa história, eu paro para refletir, sabe? Porque a gente erra tantas vezes, né? E aí ninguém joga pedra na gente hoje mais, né? Mas a gente é condenado com palavras, né? Com essas coisas, e não tem ninguém hoje, no momento, que nos defenda, né? E aí acaba tornando
não tornando, mas a gente acaba adquirindo mais danos psicológicos ainda, né? E é extremamente chato. E toda vez que eu penso para refletir sobre isso, eu penso nessa história, né? Então, nesse caso, nós teríamos que, vamos supor, ser como Jesus, né? Ter essa atitude de Jesus, de não julgar o outro, assim, né? Não apedrejar o outro, né? E tirar esse costume como Jesus fez com o povo da época, né? E lembrar que, tipo assim, quem apedrejava as pessoas eram os próprios seguidores de Cristo, né? Muito interessante. E pensando nisso, Débora, eu fico pensando, né? Naquele momento não era considerado crime, muito pelo contrário. Se você não fizesse isso, você era tido, digamos, como um frouxo, como uma pessoa que não fez a justiça, porque aquela mulher cometeu um erro, um crime, né? Para aquele momento. Hoje a gente vê outras coisas sendo naturalizadas, né? A gente não fala, eu já tirei do meu vocabulário, e várias pessoas já tiraram do seu próprio vocabulário, termos, palavras que não são condizentes com o que nós acreditamos. Então, a gente já tirou do nosso vocabulário termos racistas, termos machistas, para não violentar essa pessoa as pessoas indiretamente, e até hoje a gente continua vendo várias pessoas cometendo vários desses deslizes, muitas vezes por desconhecimento e outras vezes por acreditar que não tem problema. Por quê? Porque não é ela que está sendo ferida, né? Não é ela que está sofrendo essa violência, não é ela que está sendo a principal pessoa, o principal alvo. Então, para ela, tudo bem, né? Ser racista com alguém numa piada, tudo bem para ela ser homofóbica com alguém numa piada, numa conversa, numa indireta, né? Então, a gente tem cada vez mais mesmo que ir tirando essas coisas do nosso vocabulário e olhando esse olhar de empatia, né? Uma palavra que a gente aprendeu há poucos anos aí, né? Vamos dizer aí, acho que nos últimos 8, 10 anos eu comecei a ouvir, mas os últimos 5 anos é que ela tem sido realmente difundida, e esse olhar empático, ele é muito dolorido, tem horas, para quem, né, porque você tem que se desconstruir, e desconstruir aquilo que, da forma como você foi criado, a forma como você sempre achou que aquilo que você falava e fazia era correto, é difícil, é dolorido. Mas se colocar no lugar do outro, realmente pensar, se eu fosse uma pessoa negra, eu gostaria de ouvir uma piada racista, considerada racista? Não, né? Se eu sou uma mulher que cometo um adultério, né, que vivo hoje, seria justo eu ser apedrejada? Não. Assim como no nosso olhar, não é justo lá 2000 anos atrás também essa mulher ter sido apedrejada. Mas acontecia por quê? Porque a sociedade normatizava isso, né? Normalizava, regulava isso, enquanto até a própria legislação, as pessoas que apedrejavam não eram punidas, né? Então a gente tem muito para evoluir. Eu olho sempre, eu sou uma pessoa, né? Eu acho que o Bruno é mais ou menos como eu nunca olho para o passado e falo, lá antigamente era melhor. Gente, não era. Né? Eu sou uma pessoa que eu sempre falo, porque lá antigamente não era melhor, não era, podia ser melhor para você, para sua classe social, para a vivência que você tinha, né, naquele momento. Mas para quantas pessoas aquele mundo não era bom? Para quantas pessoas aquilo era violento? Aquilo era extremamente invasivo, ruim realmente de se vivenciar. Então, a gente tem sim que pensar, olhar para o passado, né? A gente volta, né? Eu, como historiadora, nunca consigo sair desse círculo da questão da história, né? Mas eu sempre penso, aquilo que a gente viveu no passado realmente serve para que hoje a gente olhe e veja, né? Aquilo foi bom, foi positivo, mas pode ser melhorado, pode ser aprofundado, né? Aquilo que é ruim tem que ser combatido, não deve ser reproduzido ou ressurgido, como muitas vezes a gente vê movimentos, grupos de extrema violência que estão ressurgindo. E a gente vai dando um desespero, né, Bruno? Enquanto historiadores, a gente vê grupos aí, né,
neonazistas, neofascistas ressurgindo, atitudes neonazistas e neofascistas nas falas de muitos políticos, nas falas de muitas pessoas que estão do nosso lado, e a gente vai vendo aquilo e vai dando uma agonia, se fala, nossa, mas que ano que é hoje, né? Que século é esse que eu estou vivendo? Então, a gente tem sempre que repensar mesmo. O passado, ele é um lugar que ele pertence a ele, ao passado. Ele é para ser revisitado, repensado, estudado, e para ser a base de fundação para um futuro melhor, para um futuro não só para nós que somos viventes, mas para os que ainda virão, né? Para aqueles que ainda vão construir essa sociedade. Então, a gente tem sempre que pensar por esse lado, né? Já falei demais, como sempre. Ô, Sora, deixa eu perguntar uma coisa, então. Se, por exemplo, a nossa política é algo muito complicado, né? E para melhorar, precisa desconstruir. Só que muitas vezes, quando dizem, né, aquela famosa frase, quando você entra, você é corrompido também. E eu fico muito pensando, né, como desconstruir algo que é difícil, que falam que não funciona, não dá para desconstruir aquilo. Porque muitas vezes a gente sabe qual é o problema, sabe às vezes o que tem que ser feito, mas na hora da prática é algo muito complicado. Ô, Jennifer, isso daí eu acho que é o próximo exercício que eu vou passar para vocês, a próxima situação de aprendizagem. Depois que o currículo trata dessa questão da reprodução da violência, trata do papel da esperança e do sonho como transformadores da realidade. Porque, veja, ó, no século XVIII, um pouco antes do século XVIII, era impensável mudar a sociedade, mudar. Por exemplo, você tinha reis, você tinha nobres que diziam que tinha sangue azul, que era filho de alguém importante, e a gente conseguiu fazer essa transição para uma sociedade mais democrática, mais inclusiva, onde mais pessoas podem participar da política, mais pessoas podem ser aceitas pelo que elas são. Então, a gente não pode nunca perder a esperança. Hoje eu estava conversando com o meu sogro, sabe? E o meu sogro falou, eu vou fazer o que eu sempre fiz, eu vou lá votar e vou escrever 00, porque eu sempre votei e não mudou, meu pai sempre votou e não mudou. Mas isso, como é que chama isso? Chama resignação. Isso chama fatalismo. A gente não pode nunca esquecer das pessoas que fizeram a diferença na história humana. Martin Luther King, Rosa Parks, tem a história de uma mulher no Quênia que ela plantou um monte de árvore, ela enfrentou o governo, enfrentou tudo, ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Eu vou até ver o nome dela aqui. Ai, quero saber. Eu não lembrava de ter ouvido falar. Porque, assim, o Martin Luther King é uma figura, assim, todo mundo conhece, todo mundo sabe a história, Rosa Parks, Nelson Mandela, mas tem essa mulher aqui, ó, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, ela chama Wangari Maathai. Ela plantou, deixa eu ver o número aqui, cerca de 30 mil árvores, uma coisa assim, ela criou um movimento para plantar árvores e mudou o destino do país dela. Criou uma ONG e ela sozinha criou um movimento e mudou os destinos do país, que o país estava degradando muito a natureza, isso ia afetar os lençóis freáticos, ia gerar uma série de coisas, e ela então faz esse movimento para tentar reverter a situação. A gente sempre pode mudar a situação, não podemos perder isso de vista. Acho que a gente está vendo isso essa semana mesmo, que uma mulher negra a primeira mulher negra foi eleita vice-presidente dos Estados Unidos. Exatamente. Eu vou pôr o nome dessa mulher aqui, Jennifer, e quem tiver curiosidade no chat, que ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz, ó. Ela chama Wangari Maathai. Ela plantou 30 ou 300 mil árvores, não tenho certeza, e criou esse movimento lá no Quênia. Então, é a continuação. A gente não está aqui, né, Marcela? Só para apontar, para falar, olha, a violência se reproduz, não há esperança. Não. Muito pelo contrário. Como a mãe da Débora falou, né? A gente pode sim reverter a situação. A gente pode, no nosso dia a dia, criar movimentos, criar situações para combater racismo, combater segregações, combater injustiças, né? O sentimento que você tem no seu peito de injustiça, isso não está correto, isso não está... É o sentimento que tem movido as pessoas para fazer o mundo ser um lugar melhor. Sim. Você tem duas opções, ou você dá vazão para esse sentimento, de uma maneira racional, organizada, criando um movimento, conscientizando as pessoas, ou você aceita, como meu sogro, que as coisas são assim mesmo, que ele está desanimado, coitado, não sei se um dia... Não, as coisas são assim mesmo, eu vou votar 000 porque nunca vai mudar.
Eu senti vontade de perguntar para ele, mas e se você entrasse? Você ia ser também essa pessoa? Você ia também fazer as coisas continuar? Ele com certeza ia dizer não, né? Não ia. Então, eu falei, então vote alguém como você. Né? Vote alguém como você. Existem pessoas como você, existem pessoas. Mas essas pessoas não... E eu não estou só falando de voto, estou falando de tudo ao nosso redor. A gente pode sim combater a violência, a gente pode ser uma sociedade mais pacífica. Em todos os sentidos. É muito legal isso aí, viu? Jennifer, ainda, né, sobre essa questão, né, de subiu ao poder político e se contagia, se contamina, infelizmente, em praticamente todos os países, né, existe uma rede de poderosos dentro dessas questões políticas aí, que infelizmente acabam corrompendo, sim, muitas pessoas com ameaças violentas, inclusive. A gente vê, né, isso acontecendo, a gente sabe de vários relatos de muitas pessoas que, infelizmente, ou ela se corrompe, ou ela vai ter a família ameaçada, né? Não estou justificando que são todos os casos, mas existem sim casos como esse, e existem pessoas que só estavam esperando uma oportunidade para se corromperem, né? Mas é isso que a gente tem que sempre levar em consideração. A gente não pode perder a esperança, porque 30 anos atrás, né, Bruno, a gente não, há 32 anos atrás, a gente não tinha um presidente eleito, né? A gente não elegia presidente no Brasil. 40, 50 anos atrás, as eleições elas funcionavam de outra maneira. As políticas públicas elas eram muito mais problemáticas, né? A gente olha para trás, eu olho para minha avó, que nasceu em 28, a minha avó não teve educação formal. Primeiro porque o pai dela não permitiu, porque a mulher não precisava estudar para escrever carta para namorado, né? E, em segundo lugar, porque ela tinha que andar aproximadamente 2, 3 quilômetros para ir até a escola, porque morava em sítio e tudo. Então, não era uma coisa acessível. Hoje, quando a gente pensa em termos de educação, a gente tem educação pública. Ainda tem muitos problemas. Tem, mas ela chega, né, para as pessoas. Ela é oportunizada. Antes, nem isso. Antes da Constituição de 88, isso não existia. A escola existe para alguns. Se tem vaga, estuda. Se não tem vaga, paciência. Vai para o mercado de trabalho. Antes da Constituição de 1988, a gente não tinha SUS. A gente não tinha saúde para todo mundo. Era muito na base do chá, era muito na base da vizinha que conhece um remédio que pode fazer bem. Muitas pessoas, infelizmente, né? Por isso que a expectativa de vida do brasileiro era muito mais baixa antes de 1988, era porque a gente não tinha acesso a uma saúde pública geral, né? Para qualquer pessoa. Eu posso chegar hoje, mesmo tendo plano de saúde, eu chego num posto de saúde me queixando de uma febre, eu vou ser atendida. Pode demorar 2 horas? Infelizmente, gente. Por quê? Porque nós não temos um sistema que dê conta de tudo isso. Mas ele funciona ainda, né? Eu espero 2 horas? Eu espero, mas eu vou ter o meu atendimento e eu vou receber o meu remédio ali, gratuitamente. Gratuitamente não, né? Eu pago imposto, então é um direito meu. Enquanto a gente sabe que em outros países isso não acontece. Então, quando a gente para pensar, né? Por isso que eu digo que sempre o passado é um lugar muito complicado. A política nunca foi esse mar de rosas e hoje ela continua sendo uma reprodução daquilo que ela já foi, né? Mais danosa ainda. A gente tem que pensar e olhar para o futuro e pensar realmente. Vamos fazer a diferença. Daqui para frente nós temos sim esperança, né? Por mais desanimador que muitas vezes seja, a gente precisa sim sempre voltar, olhar para o passado e pensar. Quando a minha mãe tinha essa idade, ela tinha acesso a isso? Quando a minha avó tinha a minha idade, ela tinha acesso a isso? Não. Então, hoje eu estou melhor. Então, como é que eu vou construir? Como é que eu vou fazer um futuro? Tendo esperança, escolhendo pessoas que realmente me representem. Mas não vai ganhar. Hoje ela não vai ganhar. Em algum momento, ela vai ser vista. Esses movimentos, eles estão ganhando cada vez mais visibilidade, respeito, e é isso que é muito importante, né? Eu acho que são nesses movimentos, né, Bruno, que existe essa quebra da vulnerabilidade, que existe a quebra dessa violência reproduzida. É ali que a gente vê muitas vezes um fio de esperança e uma possibilidade realmente de um futuro melhor. Ele não é rápido,
não vamos dizer que vai acontecer de 2 anos, daqui 3 anos, pode ser que demore 10, 15, mas realmente chega em algum momento. Pode ser que a nossa geração não veja muita coisa, né, Bruno? Que a gente sonha, mas a gente está aqui lutando para que daqui 40, 50 anos, vários de vocês aqui estejam ocupando os lugares que vocês realmente queiram ocupar, né? É isso que é muito claro pra gente. Oi, eu acho que também a gente, que nem você estava falando, faz 30 e poucos anos que a gente tem direito a voto e tudo mais. E é uma coisa que a gente também pode ver. A Lei Maria da Penha também não faz muito tempo que saiu. A homofobia não foi considerada crime há uns 2, 3 anos atrás. Então, a gente tem... Pode ser que daqui a uns anos saia uma lei da Mari Ferrer, que é para ajudar esse tipo de pessoa, entendeu? Então, é tudo que a gente entrar em um movimento e querer mudar, fazer alguma coisa, porque senão vai continuar tudo a mesma coisa. A política vai continuar a mesma, vai continuar os mesmos lá, vai continuar corrompendo as pessoas. Sim. E é sempre nessa questão da esperança, né? Como o professor Bruno disse, a gente sempre tem que ter a esperança e olhar para o futuro realmente, por mais difícil que seja em muitos momentos, como um mundo de possibilidades, onde a gente realmente vai conseguir alcançar coisas que hoje a gente nem imagina, né? Coisas que eu e o Bruno, a Jana aqui, né? O Ronu, que temos praticamente a mesma idade aí, né? Somos da mesma geração. 20 anos atrás, quando a gente tinha lá 12, 13 anos, eu nunca imaginei ter um aparelho onde eu pudesse ligar, mandar mensagem, ver vídeo, fazer videochamada. Gente, isso para a nossa geração uma grande revolução. Então, né, as próximas gerações a geração de vocês vai vivenciar coisas que nunca imaginou vivenciar. E é isso que é importante, né? A gente sempre está atento, sempre está realmente ligado no que é que as coisas estão acontecendo e não desanimar, por mais difícil que seja. Porque... Marcela, só um adendo rapidinho, realmente, nem vocês falaram mesmo, a questão política, a questão, né, social, mas eu, hoje, né, com meus 32 anos de idade, eu já vi uma grande mudança, gente, de quando eu tinha 10, de quando eu tinha 15, de quando eu tinha 20 anos, eu já consigo enxergar uma grande mudança na questão política, na questão social, que na minha época era imaginável, quando eu tinha a idade de vocês, nunca imaginaria tanta visibilidade para um caso que nem aconteceu da Mariana mesmo, né? Nunca, que há 10 anos atrás, 15 anos atrás, não ganharia essa repercussão. Não acontecia? Não, acontecia sim. Né? Muito mais. Muito mais. Só que hoje, graças aos movimentos, graças à política da mudança, esses casos estão ganhando força, né? Então, hoje, vocês, meninas, sinceramente, vocês vivem uma coisa que, para mim, era imaginável na idade de vocês. Totalmente. E com pouco tempo de distância, né? De uns 15, 20 anos, vai? É um período curto e já houve uma grande mudança. Então, essa mudança está vindo. Ela vai chegar. Eu tenho fé que eu vou ver essa mudança assim total, tá, Marcela? Eu tenho fé que eu consigo. Tenho. É por isso que eu seguimos na luta, porque realmente ver vários movimentos acontecendo são coisas que a gente nunca imaginou. Eram pautas que, quando eu tinha 15 anos, jamais eram discutidas. E hoje, 13 anos depois, eu falo, meu Deus, olha o que nós estamos falando tão abertamente, né? Olha, essa conversa, ela está sendo feita com adultos e com adolescentes. Isso, 13 anos atrás, também não acontecia com a mesma facilidade. Então, a gente tem, sim, muito para esperar do futuro. E está na mão de vocês também, porque nós jogaram na nossa mão, né? Acho que a gente fez muito bem a nossa parte, né? Eu acho interessante que essa conversa, apesar de ser uma conversa bem livre, ela é totalmente baseada no currículo. Porque, por exemplo, nós estamos falando aqui de utopia. O que é utopia? Foi uma palavra criada por um pensador chamado Thomas More, um pensador do Renascimento, da Revolução Científica, ali daquela época, que o ser humano começou vou até pegar a data aqui certinho, utopia, Thomas More, tanto faz,
Data, 1516. É o Renascimento, é a época do Renascimento cultural, que as pessoas estão abrindo a mente. Ele criou esse livro chamado Utopia. Ele inventou a palavra, ela não existia. Utopia vem do grego u, que é uma negação, mais topos, lugar. Daí que vem topografia, né? Utopia é um lugar que não existe. Mas não é só um lugar que não existe, é um lugar que não existe ainda. Desde que esse cara inventou essa palavra, a condição humana virou maleável. E aí você teve uma série de transformações. Antes você tinha sistemas políticos que duravam milênios. Milênios. E agora você tem, desde o século XVIII, transformações muito aceleradas. E na nossa época isso se intensificou ainda mais. Mas essa condição humana, é isso que é o mais preocupante. Ela pode ser maleável para o bem ou para o mal. Ela pode ser uma utopia, mas ela pode também se transformar numa distopia. Então, nós, como cidadãos, temos que estar alertas, né? Sempre com a guarda levantada, pensando que a vida não é só ter esperança de bens materiais, mas ter esperança também de uma sociedade melhor. E esse é o nosso papel como cidadão, ter essa esperança também, não só a esperança do consumo, né? Às vezes a gente fica só no consumo. É claro que você quer ter uma moto, quer ter isso, quer ter aquilo, mas a gente também tem que cobiçar uma sociedade mais justa, porque não tem como esconder a sujeira embaixo do tapete. Tudo que acontece na sociedade, de uma hora, uma vez ou outra, volta para nós. Né? Aquele conceito da holístico, que está tudo interligado, ainda mais nas sociedades humanas, né? E muitas questões aí para a gente pensar. E o que você falou, Camila, muito legal, porque Maria da Penha ficou 20 anos lutando pelo caso dela na justiça. E a justiça brasileira não resolveu, e ela foi para fora, o caso dela foi parar numa corte interamericana de direitos humanos, e o Brasil foi processado internacionalmente por não estar respeitando os direitos humanos da mulher. E aí o Brasil foi obrigado a indenizar Maria da Penha e foi obrigado a criar uma lei com o nome dela. E hoje você tem Delegacia da Mulher e você tem Polícia Mulher, e você tem 180. Porque o que aconteceu com essa menina aí no juiz, aconteceu com mulheres com relação à delegacia, com relação... A mulher é sempre a culpada. Mas também é o jeito que você se veste. Mas como é que você trata bem seu marido para ele fazer isso com você? Enfim, agora tem mulheres lidando com mulheres, porque só uma mulher sabe o que é ser mulher, né? E isso demanda uma evolução social muito grande. E pergunto para você, Camila, e se Maria da Penha tivesse desistido? E se ela tivesse falado nos 10 primeiros anos, tivesse pensado assim, as coisas são assim mesmo, Brasil é assim mesmo, gente, não tem, nunca vai mudar, nunca... Não, ela foi, mesmo de cadeira de roda, o marido dela tentou matar ela 2 vezes, e ela continuou, e hoje tem a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é muito eloquente sobre o papel transformador da esperança e do sonho no nosso dia a dia, gente. É muito legal, muito bem observado isso aí. É importantíssimo, né? E nos dá realmente essa esperança, esse gás que a gente tanto precisa, né? Para continuar, para poder fazendo aquilo que a gente acredita, para ir buscar os nossos sonhos, né? Quando tinha 17, 18, eu queria ser professora de escola pública, estou aqui como professora de escola pública. Outras pessoas não pensavam nessa profissão, mas conquistaram outras profissões, né? E vocês vão ter essa oportunidade, né? A gente acredita realmente nisso. E é por isso que a gente faz conversas que nós acreditamos que sejam boas reflexões para que vocês consigam estar cada vez mais conscientes do mundo em que vocês vivem, né? Em que nós vivemos, do Brasil que nós vivemos, da cidade que nós vivemos, porque a gente vai cada vez, né? A gente vai diminuindo e vai vendo, né? Os lugares que nós vivemos... eles são importantes sim, e nós temos que considerar e ressignificar aquilo que não mais condiz com aquilo que a gente acredita, né? É mudar realmente a nossa postura, né? É mudar o nosso olhar, é quebrar um ciclo, né? Como a Gláucia disse pra gente, né? Que é tão importante, é quebrar ciclos de violência, é quebrar essas impressões que muitas pessoas têm de que nada vai mudar, mas vai mudar sim, né? As coisas estão mudando. Não rapidamente, como a nossa, como, né, muitas vezes a gente acha que as coisas mudam como a velocidade da internet, e 15 anos atrás ela era discada. É aquela famosa frase, né? A gente só vê o close, agora o corre entendeu, outra coisa. É longo. Eu acho que tudo começa em casa também. Eu vejo bastante isso aqui em casa. Antigamente...
Bom, meus pais foram criados numa sociedade machista, né? Homofóbica e tudo mais. E hoje em dia, depois deles verem bastante coisas do movimento que eu participo, que é do feminismo, e do movimento LGBT, eles mudaram bastante a cabeça deles. Eles aceitarem mais e compreenderem mais alguns tipos de assunto que antes a gente não tinha aqui em casa e agora é diferente. Antes, meu pai e minha mãe não podia ver um amigo gay na frente. Hoje em dia, eu tenho amigos que frequentam a minha casa e tá tudo certo. Meus pais gostam muito disso. Eu acho que sempre começa de casa. Lógico que a gente tem que pensar bastante na cidade, no país que a gente está, mas começando pequeno, acho que a gente consegue ir mudando as coisas. Exatamente, Camila, exatamente, falou tudo. Gente, alguém tem alguma pergunta, alguma consideração a mais para fazer? Porque, é claro, 2 historiadores juntos. Vai dar o quê? Estourar o horário, né? Claro, não tem nem como, humanas não tem jeito, humanas não tem. A gente divaga, vai longe. Nem deixou eu falar nada, né, Marcelo? Isso que o Ronaldo ficou quietinho, porque ele tá entrando agora, tá meio tímido. Eu tô tímido. Se o Ronaldo falasse, a gente, ia demorar mais um pouco. Não, eu só quero falar, posso falar 2 coisinhas? Sim, rapidinho, tá? Pode, eu acho, por favor. Pode. Eu acho que o papel das ciências humanas, né, ou até mesmo esses movimentos, é para que a gente consiga refletir, né? Cada um vai fazer a sua escolha. Você traz os argumentos, você traz toda essa parte histórica, geográfica, ou sociológica, ou filosófica, que na verdade está tudo misturado, né, Bruno? E você faz as suas escolhas. Eu já tive alunos que tinham a cabeça para um lado ou por outro, e eu acho que o importante é que o aluno, né, a partir de todos esses conhecimentos, ele que vai buscar aquilo que ele acredita ou aquilo que o representa, né? Porque não é aquilo que me representa como professor que representa o outro, né? E a gente não pode perder isso. Eu acho que o importante é a discussão, né? Ter a capacidade de sentar com o outro que pensa diferente e fazer uma discussão sadia, né? Porque não é um que está certo ou outro que está certo, mas é importante a gente conseguir conversar, né, e se respeitar mesmo nas diferenças. E um outro ponto legal. Eu tinha uma professora de filosofia, sociologia na universidade, que ela falava que a escola, se a gente estava indo para a escola achando que era tudo lindo e maravilhoso, não, porque o cara, né, até parece, o aluno ele não sai vamos mudar, tá? De Marte, né, e vem para a escola. Ele está na sociedade. Se a sociedade, né, ela tá violenta, a escola ela vai reproduzir aquilo, né? Então, dependendo de onde você vai, e o Bruno sabe muito bem disso, né? Porque ele já passou por outras escolas, né? E eu também. Você percebe muito bem que não é um determinismo, mas a escola vai, né, mostrar aquilo da onde esses alunos estão vindo. E é muito interessante, como a mãe disse, eu acho que a mãe é psicóloga, alguma coisa assim, né? É, a Gláucia. Isso, eu achei muito legal a fala dela, porque eu, Ronaldo, né, eu sou mineiro, eu tenho alguns preceitos, né, uma questão cultural que eu trago, né, da minha vida. E quando você vai para a escola, você acha que os alunos têm os mesmos valores que você, e não é assim, né? É muito interessante, estou falando em outras escolas, que você fala assim, ai, mas tal pessoa veio para a escola de tal jeito. Tudo bem, não é o meu valor, mas é o valor dela. Para ela, aquilo não representa nada. Aquela palavra para ela tem um significado que para mim é outro, né? E eu tenho que saber muito bem lidar com isso. Mas é só isso, obrigado. Da próxima vez eu não falo. Imagina. Ótima contribuição, Ronu, porque é realmente muito isso, né? Célia, você quer falar alguma coisa? Acho que seu microfone está fechado. Desculpa. Eu acabei fechando a câmera e o microfone, porque eu estava com outro a fazer aqui, mas eu não queria perder nessa discussão. E eu fiquei encantada, né? Falei, que bacana ter esse espaço, Marcelo. Eu queria parabenizar o espaço que você criou, né? Vendo esses meninos, essas meninas aí conversando, num momento que nós estamos tão críticos, né?
o momento crítico, né? Momento tão importante aí, véspera de eleição, né? Como a gente tem que pensar em tantas reflexões que vocês fizeram. Vocês estão de parabéns. Parabéns, Bruno, pelas suas colocações, pelas suas... seus conhecimentos aí, né? E é só isso. Eu gostaria de parabenizar, que eu acho que esse espaço, ele enriquece muito, né? A questão do aluno saber, até numa redação, né? Ele precisa argumentar, né? Justificar, e tanta coisa que vocês trouxeram nessa tarde de hoje. Parabéns. Obrigada. Obrigado. A gente fica, né, muito feliz. E eu gostaria, mais uma vez, perguntar, né, se mais alguém quer fazer alguma consideração ou pergunta. Fiquem à vontade, gente, para propor pessoas, para propor temas, conversas, né? Vocês sabem que eu estou sempre muito aberta para essas opiniões, para essas conversas. Acredito que esse espaço ele sirva realmente para transmitir, eu acho que é muito forte, mas assim, é um espaço de conceder ou de possibilitar acesso a um conhecimento, né? Aqui a gente não aprendeu informações hoje, nós pegamos informações, conversamos sobre elas, trouxemos referências e transformamos isso em conhecimento. E como cada um vai usar esse conhecimento para a sua vida, é que vai ser relevante e importante. Eu espero que essa live de hoje, né, de 10 de novembro de 2020, fique gravada na cabeça de vocês, como está na minha já. Porque já está terminando, mas ela já ficou aqui guardada, né? Todas as lives que eu fiz até hoje, essa é a 13ª, e ela todas têm o seu grau de importância e a sua relevância para mim e para quem assistiu, para quem participou, né? Vou fazer um merchanzinho já. Quem ainda não pôde assistir os outros episódios ao vivo, então, estão todos disponíveis lá, né? Até o número 12 está lá no meu canal, no Marcela Convida, no YouTube. Se inscrevam, assistam. Praticamente todos passam de 1 hora, gente. Praticamente todos. Mas, juro que é uma conversa muito gostosa, né? Quem sempre participa sabe que a gente sempre se propõe a trazer temas e conversas que esclareçam, que tragam conhecimento e que enriqueçam ainda mais os saberes, né, entre nós. Então, eu, mais uma vez, agradeço, né, a presença de todos vocês, e a semana que vem, vamos ver, né, se a gente vai ter mais um professor convidado, se a gente vai ter um convidado externo, mas muito obrigada pela participação de todos vocês. Bruno, muito obrigada pela sua contribuição. O debate foi muito rico, porque você trouxe muita coisa. E, como eu disse, essa é a primeira de muitas, viu? Eu agradeço por estar aqui, me sinto honrado por estar entre vocês. Foi muito legal mesmo. E que a gente leve, né, cada um de vocês, né, que gostarem, leve essa indicação para as pessoas, porque é realmente esse nosso intuito, trazer mais e mais conhecimento para todos. Tá certo, gente? Beijão e até mais. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tudo de bom.